Os manguezais são um dos ecossistemas mais importantes da Terra, né? Eles têm alta produtividade e são berçário de várias espécies marinhas, né? Então eles nos dão de graça, sem cobrar nada, alimento, nos dão paisagem, lazer. Tu pode andar de barco, recreação, tu pode pescar, tu pode estudar, então, para investigação, para pesquisa. E o grande impacto que a gente tem aqui é a questão imobiliária, a expansão da população. A gente tem locais lá próximo do Rio Tavares que já invadiram a Resex com construções irregulares, ilegais. Pneu de carro. Da onde vem esse pneu? O pneu não cresceu lá dentro do manguezal. Saco de lixo não cresceu lá no manguezal. Quem jogou isso lá foi um ser humano. Mas a maior ameaça hoje aos manguezais do Brasil foi essa nova aprovação, essa aprovação do novo Código Florestal, que liberou entre 10% e 35% das áreas posteriores ao ecossistema manguezal. Se os manguezais vierem a desaparecer por algum efeito, como supressão, por exemplo, certamente que nós teríamos uma diminuição muito drástica de toda essa produção que alimenta muitas e muitas famílias. Sacolinha plástica. Não nasceu aqui no mangue. Só que o mangue não quer. No programa de hoje, a importância dos manguezais e as principais ameaças. O Sustentar está começando agora. Desde o litoral do Amapá até Santa Catarina, o Brasil tem cerca de 25 mil quilômetros quadrados de manguezais. Isso representa mais de 12% de florestas de mangue do mundo. Os manguezais na zona costeira, elas, além de fornecer suprimento alimentar e abrigo para diversas espécies animais, eles fornecem também proteína para populações de pescadores e comunidades tradicionais que dos manguezais extraem seus recursos. Lamentavelmente, justamente por estar na costa, onde é que está a maior população do mundo, na região costeira, As grandes cidades estão na costa. Então, a urbanização é um dos grandes impactos, Invadir o mangue para construir. Depois, as estradas. Onde tem estrada, o manguezal é cortado, perde a sua circulação e é invadido, Um estudo da União Internacional para a Conservação da Natureza e Conservação Internacional revelou que mais de 1 em cada 6 espécies de manguezais do mundo correm risco de extinção, especialmente por causa da urbanização das áreas costeiras. O manguezal nas áreas urbanas ele está sujeito a diversas formas de impacto que podem ser divididos de várias formas, em vários grupos. Atividades que dizem respeito ao uso do manguezal para a extração de recursos, muitas vezes de forma indevida, como captura de animais que ainda não tiveram condições de se reproduzir. Os manguezais são um dos ecossistemas mais importantes da Terra, Eles têm alta produtividade e são berçário de várias espécies marinhas, como espécies comerciais, inclusive, peixes e camarões que entram do mar para desovar dentro do manguezal. Então é uma área de reprodução e de crescimento desses organismos. Ele alimenta milhares de comunidades tradicionais, ele dá remédio, ele dá madeira, ele dá mel, Então ele nos protege contra a erosão, contra ventos, Então é um ecossistema de usos múltiplos e que a gente destrói sem a maior piedade. Em Florianópolis, uma parte do manguezal do Itacorubi foi transformada no lixão da cidade
Isso aconteceu durante mais de 30 anos. Acompanhamos o biólogo e pesquisador André Rovai até essa área para saber mais sobre as condições do local. E essa área, particularmente, que a gente está filmando aqui ao fundo, foi uma área objeto de recuperação através do plantio de mudas por uma equipe de pesquisadores há mais ou menos uma década atrás. Então essa área ela sofreu um impacto oriundo do chorume, né, da percolação e do escoamento do chorume do lixão do Itacorubi, que está logo atrás dessa franja de mangue, onde a gente se encontra agora. É aquela vegetação ao fundo ali, depois do banco de capim, já começa uma elevação no terreno, onde é o lixão do Itacorubi, o lixão que foi revestido, forrado por uma camada de vegetação. Então esse chorume que foi liberado, ele acabou causando a mortalidade massiva dessa vegetação de mangue há mais ou menos uma década atrás. Hoje desativado, o lixão do Itacorubi ainda continua a impactar o meio ambiente através da decomposição dos antigos dejetos e resíduos. E esse chorume tem um potencial tóxico muito alto, tanto para a vegetação quanto para a fauna, e ele acaba entrando no manguezal do Itacorubi e vem entrando ao longo dessas últimas 5 décadas ou mais, por duas formas. Ainda pelo escoamento superficial, a gente pode observar isso através desse filme excessivo bacteriano e essas manchas que se assemelham a manchas de óleo sobre o sedimento, e também via próprio sedimento. Entre os espaços entre os grãos formam pequenos... Entre os grãos formam-se pequenos espaços, e esses espaços são chamados de interstícios. Então por ali esse líquido, esse chorume percola e acaba contaminando diretamente a zona que compreende o pacote de raízes das espécies vegetais típicas de mangue das árvores. Atualmente, o Instituto Mangue Vivo realiza pesquisas do manguezal do Itacorubi. Olha, os primeiros resultados mostram, né, que realmente a situação está bem feia, né? Nós usamos biomonitores, como são animais, por exemplo, como os mexilhões, né, que são filtradores. Eles estão mostrando altos níveis de metais pesados, né? E eles são animais que estão parados, né, não andam, estão ali no sedimento, então eles vão acumulando tudo o que está acontecendo no manguezal. E a situação realmente está feia. Muitos dos animais que ocorrem no manguezal e que são recursos para a população são organismos filtradores, isto é, eles se alimentam de partículas que estão em suspensão na água. E eles estão ingerindo quantidades variáveis de metais pesados e outros compostos que podem prejudicar a saúde do consumidor final, que seria o homem. Os metais pesados vêm de laboratórios, vêm de postos de gasolina, vêm de indústrias. Nós estamos aqui numa baía, né? Tudo, maré, correntes, elas vêm. O manguezal do Itacorubi recebe poluição que vem de longe, né? Além da poluição local, né? E no próximo bloco, a contribuição dos manguezais para diminuir os efeitos das mudanças climáticas.